Boa tarde a todos, me chamo Vitor Valença, sou advogado tributarista e secretário-geral da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará. Hoje venho falar sobre a Lei 13.988, recém-sancionada pela Presidência da República, conhecida como Lei do Contribuinte Legal. Essa lei ela traz duas novidades interessantes na seara tributária, do direito tributário. A primeira delas é a polêmica extinção do voto de qualidade no CARF. Como assim? Como funciona o CARF hoje em dia? O CARF tem suas turmas compostas por metade dos conselheiros indicados pelo fisco e metade dos conselheiros indicados por representantes dos contribuintes. São órgãos chamados de paritários. Hoje, no CARF, em caso de empate sobre alguma questão de direito tributário, o voto de Minerva, podemos chamar assim, é dado pelo presidente da turma julgadora, que é sempre um conselheiro indicado pelo fisco. Com essa extinção do voto de qualidade no CARF, as questões que terminam em empate passarão a ser decididas sempre em favor do contribuinte. Esse é um pleito antigo que se baseia muito em um princípio tributário positivado pelo Código Tributário Nacional chamado indúbio pro contribuinte. Na dúvida sobre a legislação, decide-se em favor do contribuinte. Essa extinção do voto de qualidade tem causado muita polêmica, com representantes dos auditores fiscais da Receita Federal dizendo que irão levar a questão ao Supremo Tribunal Federal por uma suposta inconstitucionalidade no processo legislativo dessa lei. Segundo afirmam, a extinção do voto de qualidade do CARF era um tema estranho a outra matéria que vinha sendo analisada da medida provisória, que foi convertida, que é a transação tributária. Recentemente, questões como essa, em que matérias estranhas ao que vem sendo analisado pelo Congresso são incluídas por meio de emenda legislativa e se tornam lei, o STF tem se posicionado em favor da inconstitucionalidade desses dispositivos, dizendo que fere o princípio democrático da Constituição. Alguns advogados tributaristas também têm comentado as atecnias do novo dispositivo, que abre margem para interpretações difíceis sobre essa extinção do voto de qualidade. Por exemplo, o dispositivo fala claramente contribuintes, ao invés de falar sujeitos passivos. E aí eles abrem a interrogação: será que isso significa que eventuais responsáveis solidários, como sócios, diretores, entre outros, que não são contribuintes, mas são sujeitos passivos, também estarão abarcados pela medida? Bom, em que pese toda a polêmica, nos parece que a medida é positiva e vem a corrigir distorções que estavam acontecendo no âmbito do Tribunal Administrativo. Como um crédito tributário que exige o requisito de certeza para ser cobrado poderá ser definitivamente constituído através de uma sessão que termine em empate, ou seja, através de uma dúvida da turma julgadora e dos conselheiros que a compõem sobre qual legislação seria corretamente aplicável àquele determinado caso. Além disso, o Valor Econômico traz matéria essa semana que analisa que de 2017 até hoje, 114 bilhões de reais em crédito tributário foi decidido por meio do voto de Minerva do presidente da turma, sendo que desses 114, 100 bilhões foram decisões favoráveis ao fisco e apenas 4 bilhões foram decisões que beneficiaram os contribuintes. Ao que nos parece, essa extinção do voto de qualidade vai exigir que análises dos julgadores e argumentos das partes tenham um maior rigor técnico, o que não serve para beneficiar um lado ou outro, mas o próprio direito tributário e, consequentemente, o interesse público. Bom, outra novidade trazida pela Lei do Contribuinte Legal é a transação tributária de débitos federais. A transação tributária é um instituto trazido pelo Código Tributário Nacional que autoriza estados e contribuintes a negociarem, cedendo mutuamente até chegar a um comum acordo. No caso da transação trazida por essa lei, poderão ser transacionados tanto débitos já escritos em dívida ativa, quanto débitos ainda não escritos que estejam no âmbito do contencioso, seja administrativo, seja judicial. Existem algumas diferenças entre eles.
No caso dos débitos já inscritos, a transação poderá se dar tanto por proposta individual, que poderá ser tanto do contribuinte quanto iniciativa da Procuradoria, como poderá se dar através de adesão a uma proposta da Procuradoria da Fazenda Nacional apresentada por meio de edital. Os débitos passíveis de serem transacionados, já inscritos em dívida ativa, são aqueles débitos considerados de difícil recuperação, que é o caso, por exemplo, de débitos que já estão em cobrança há mais de 15 anos, ou débitos cujo sujeito passivo está em uma situação de vulnerabilidade econômica, ou em processo de recuperação judicial, ou em processo realmente de falência. No caso dos débitos ainda não inscritos, eles poderão ser transacionados somente pela modalidade de adesão. A Receita Federal precisa apresentar uma proposta de transação e os contribuintes precisam optar por ela. E no caso dos débitos que estão no âmbito do contencioso, eles precisarão ser objeto de discussões jurídicas relevantes, de embates jurídicos relevantes, ou poderão ser aqueles débitos de pequeno valor, assim considerado aqueles que correspondam a um montante de até 60 salários mínimos. Algumas vedações trazidas pela lei são a diminuição, não poderão ser diminuídas as multas penais, não poderão ser reduzidos os montantes principais dos débitos transacionados e o desconto trazido pela transação não poderá equivaler a mais de 50% do crédito transacionado. É importante ressaltar que, nesse primeiro momento, os débitos do Simples Nacional e do FGTS não são abarcados pela medida. Cada um aguarda a autorização para poder ser transacionado. No caso do Simples Nacional, seria uma autorização dada por lei complementar, e no caso do FGTS, seria uma autorização trazida pelo Comitê Gestor. Já regulando essa lei, a Procuradoria da Fazenda Nacional já apresentou edital com a proposta de adesão para os contribuintes que queiram, desde já, transacionar débitos, desde que cumpridos os requisitos, como a gente falou, débitos de difícil recuperação, e renovou também a transação extraordinária, que foi uma medida implementada já no contexto da crise do Covid-19, que traz alguns benefícios para as empresas que estão com dificuldade de caixa, como, por exemplo, pagamento da primeira parcela só 90 dias após a adesão e um número maior de meses para quitar o parcelamento. Novidade interessante trazida pela lei no que concerne à transação dos débitos inscritos em dívida ativa é que os contribuintes terão permissão para utilizar direitos que eles detenham contra a fazenda pública, direitos líquidos. Então, dessa forma, por exemplo, contribuintes poderão apresentar propostas individuais de transação tributária em que eles planejem quitar os débitos tributários transacionados através, por exemplo, de precatórios obtidos através de decisões judiciais transitadas em julgado, precatórios contra a Fazenda Pública Federal. Ambas as medidas trazidas pela Lei do Contribuinte Legal, tanto a extinção do voto de qualidade do CARF, quanto a transação tributária, parece ser um incentivo, parece ser um avanço nas relações entre contribuinte e fisco, que por vezes são relações difíceis e complicadas. E quem ganha com isso, sem dúvida nenhuma, é o interesse público. Fiquem de olho no Instagram da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará, que está sendo feito um trabalho bem completo e bem interessante para apresentar para vocês análises e informações sobre as novidades tributárias e temas tributários importantes de interesse de todos. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade.